E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, esse programa onde nós sempre lemos aqui diariamente um capítulo das Escrituras. Então, se você é novo por aqui, fique à vontade, não esqueça de deixar aí o like, de comentar, de compartilhar. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não deixa de seguir a gente lá. Se você já é da casa, então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje, então, estamos chegando no último capítulo dessa primeira carta aos Coríntios, onde Paulo está tratando ali sobre, principalmente, a unidade da igreja em Corinto, que estava abalada, e alguns pecados ali que estavam sendo encobertos, e também respondeu algumas perguntas, alguns questionamentos que possivelmente os irmãos em Corinto haviam enviado para Paulo, porque Paulo ele também recebeu uma carta do pessoal lá de Corinto, e aqui ele está praticamente respondendo também algumas coisas. Então nós chegamos no capítulo 16. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. Pentecoste, uma festa ali do povo judeu, né? Então Paulo está dando uma estimativa que ele ainda vai ficar um tempinho lá em Éfeso. Versículo 10. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-me a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, aqui chegamos à conclusão dessa carta. O final da carta é bem prático, na verdade. É sempre bom a gente lembrar que, de fato, é uma carta. Então, hoje nós chamamos de um livro, né? Um livro, abre a sua Bíblia no livro de Coríntios. Né? Mas, primariamente, né, o que a gente tem ali no Novo Testamento são cartas. Então, esse final ele é bem prático, é bem uma finalização mesmo de uma carta, gente. Ó. Quantas coletas, quando eu for aí... já deixa tudo pronto, aí prometeu visitar, o que vai ser um problema para a próxima carta que a gente vai ler, 2 Coríntios. Então ele ficou de visitar o pessoal, falou para eles tratarem bem Timóteo, né, que ele tinha enviado Timóteo para lá. Falou sobre falou sobre Apolo, né? Apolo não quis ir agora, mas uma hora ele vai, fica tranquilo, uma hora ele aparece quando der, e praticamente uma finalização de uma carta. O que a gente pode pensar aqui é sobre o contexto geral. Então, é uma carta que fala muito sobre a questão da unidade, a importância da comunhão. Haviam muitas questões ali na igreja em Corinto
que elas eram problemáticas, tinha aquela questão com a ceia, tinha a questão da imoralidade sexual no meio ali da igreja, né? Tinha a questão dos dons, né? Os dons meio que sendo realizados ali fora de ordem, enfim. Tinha algumas questões, mas todas elas, Paulo, ele vai fundamentar sempre apelando pela questão da comunhão, pela questão da unidade e de que nós, como Igreja do Senhor, precisamos ter esse equilíbrio em tudo, porque o Senhor nos chama para ser equilibrado em tudo, tendo o Espírito Santo como, de fato, o poder do Evangelho, não palavras de sabedoria humana, mas tendo o Espírito Santo como poder do Evangelho. Esse Espírito é o Espírito da comunhão. Então, todas as outras coisas que a gente faz ao redor disso, eles vão sempre apelar para a comunhão, porque é o Espírito Santo da comunhão, né? Dessa maneira que todos verão e saberão que Jesus Cristo, de fato, ele é o Senhor. Foi o que o próprio Jesus ele disse, né? Pai, que eles sejam um como eu e você somos um, para que o mundo creia, e é o que nós vemos também em várias outras cartas, falando a respeito dessa unidade da igreja, essa unidade do corpo de Cristo, que evidencia, que mostra verdadeiramente para todas as pessoas que Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma terça-feira abençoada aí para a glória de Deus, e que, se Ele permitir, nós estejamos aqui amanhã, mais uma vez, e aí a gente vai entrar numa nova carta em 2 Coríntios. Vamos ver lá o que Paulo tem de instrução para a igreja em Corinto, que também, com certeza, nós podemos pegar muitas coisas para a nossa própria vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão.